A cura do cego de nascença. Graça e paz, queridos. Vamos meditar nessa palavra. Amém? Livro de João, capítulo 9, verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus, queridos. Essa palavra, ela é muito forte. É uma palavra, amados, que podemos aplicar na nossa vida. E vamos aprender alguns versículos sobre essa palavra. Amém? O texto começa falando: Jesus passava por ali. Amém? Glória a Deus. Geralmente, amados, quando Jesus passa, ele vai fazer um milagre. Amém? Naquele tempo que Jesus passava por Jerusalém, Samaria, passava ali, perto da multidão, dos povos, ele, amados, realizava cura, milagres, mas quando existia fé. Para que o seu milagre aconteça, você deve ter fé. E os discípulos perguntaram a ele, quem pecou, Porque os judeus, queridos, eles associavam, a cegueira e o sofrimento ao pecado, O homem podia ter pecado enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Eles acreditavam em pecado pré-natal. Amém? E também, queridos, eles acreditam que os pais do homem cego podiam ter pecado e trazido a aflição de cegueira sobre o seu filho. Então, isso é muito importante a gente entender que quando Jesus ele faz um milagre, amados, é por completo. Amém? Não importa a descendência que você nasceu, ele vai fazer um milagre. Independente dos seus pais terem pecado. Amém? O sangue de Jesus é que purifica no mundo espiritual. A morte de Cristo, estamos na segunda aliança. Amém? Ali Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então, atentemos para isso. E no verso 3, fala também que foi assim. No final do verso 3, parte B, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, amados, Deus já tinha um plano ali para aquele cego de nascença, amém? Como eu entendo que está escrito em Jeremias, que Jeremias ele foi constituído profeta no futuro, na vida adulta dele, antes de ele vir ao mundo. Amém? Então o Senhor ele tem planos específicos para cada pessoa, por mais estranho que seja. E Jesus fala no verso 4: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque é de dia, é na luz, amados, é que fazemos as boas obras, não nas trevas. Os ocultistas fazem as obras nas trevas, mas quem é da luz faz o quê? Para que o mundo veja, para que o mundo entenda, para que o mundo veja que a luz se manifeste. Amém? Jesus, ele enfatiza isso no verso 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? O mundo aqui, amados, é no sentido das pessoas que estão na escuridão, que não conhecem a palavra, que não entenderam o evangelho. O que é o evangelho? É luz. A salvação de Deus veio a todos os homens. Amém? A salvação de Deus chegou.
Arabaná, e aleluias. O milagre chegou. E é interessante a forma que Jesus, ele opera esse milagre. Ele o quê? Ele cospe na terra. Então, amados, os fariseus, eles, amados, questionaram isso. Vocês vão ler nos versículos na sua Bíblia, nos versículos posteriores, que eles vão questionar essa atitude. Mas para o cego de nascença, amados, ele não estava vendo o milagre, só que os fariseus queriam apontar. Amém? Então ele cospe na terra, né? Olha que interessante. E com a saliva, ele untou os olhos do cego. Então, Cristo, amados, não precisou de medicina. Amém? Ele não precisa disso, porque ele é o Senhor dos senhores. Ele está acima da medicina. Então, é algo que o homem não entende. Eu entendo esse versículo aqui também. Existem diversos entendimentos, vamos colocar assim. Só que ele, o quê? Com a saliva, né? Ele passou nos olhos, né? Daquele cego. Ele untou os olhos dele, né? Não precisou ele fazer algo mirabolante, igual muitos no mundo espiritual, ocultistas usam, mágica, não precisa disso. E ele mandou o quê? Olha que interessante, né? Vai no tanque de Siloé e lava. Primeiro, amados, ele passa, né? Ele faz você enxergar o quanto, amados, Aramanai, aleluias, o quanto, um exemplo, o quanto o pecado é uma lama, é um lamaçal, amém? Vamos comparar isso. O pecado, amados, é como uma venda nos olhos, né? Ela é barrenta, amém? Quando uma pessoa sonha com água suja, é barrento aquilo ali. Só que quando Cristo, amados, quer operar, nada pode impedir. Ele fala, vai lá lavar, amém? O que lavagem representa? Palavra também, falando espiritualmente. Então, amados, ele untou os olhos, vai naquele tanque. Então, amados, vamos enfatizar. O pecado, amados, muitas vezes cega nossas vidas, cega os nossos olhos, é uma lama. Só que Jesus, amados, ele pode colocar a mão nos seus olhos para que você enxergue as obras de Deus, amém? E não entenda com olhos humanos, mas entenda com os olhos da fé. Deus quer que você entenda que não é do seu jeito, que não é da sua forma, que ele vai fazer o milagre. E o milagre, por mais estranho que seja, amados, não é muitas vezes para entendermos. Milagre não é para ser entendido. Milagre é para ser recebido. Milagre é para ser glorificado, para que somente os filhos entendam. Amém? Para que os filhos do reino celestial entendam. Os filhos de Deus, nascidos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus. Agora eu vou falar um pouco da cegueira dos fariseus, amém? Que eram os religiosos da época. Respondeu ele, se é pecador, não sei, uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes, já vos disse, e não atendestes, para que o quereis tornar a ouvir. Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o juriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas porém somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este não sabemos de onde é. Aqui, queridos, fala da dúvida dos fariseus. Amém? A incredulidade impede você de ver o milagre de Deus. Amém? Repetindo. A incredulidade impede você de ver o milagre de Deus. Amém? Os fariseus, amados, na época, sempre falaram que o mais importante nos dias de hoje é a primeira aliança. Defende a velha aliança, defende a arca da aliança, defende o dízimo com todas as forças e não vai para as pessoas que estão passando fome e sede. Defende, queridos, isso. Os fariseus, amados, eles continuam nos templos,
os fariseus continuam erguendo o templo, também sem autorização de Deus, e não fazem o que Deus manda. Então, da mesma forma, eles não entenderam o milagre. Por quê? Porque eles criam na lei, não em coisas espirituais. As coisas espirituais só manifestam aos espirituais. Amém? Esse texto é muito rico, queridos, e dá para fazer uma segunda parte dele. Amém? E vemos aqui da incredulidade dos fariseus e o milagre de Deus. Amém? O milagre de Cristo, porque ele passava ali e existia ali um cego que tinha fé. Quando Jesus passa, ele precisa encontrar no seu coração a fé para que você receba. Porque Deus, amados, quer que você creia que Ele, amados, é suficiente, independente de medicina, independente de psicólogos. Amém? Que você, amados, medite nessa palavra. E para encerrar, em Romanos 3 nos ensina, 23, se não me engano, que todos nasceram destituídos da glória de Deus. Todos nascem homem natural. Todos nascem homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Amém? Só que quando Cristo abre os seus olhos, você compreende as coisas do Espírito de Deus. Todos, amados, primeiro nasce natural. Depois ele recebe um novo nascimento. Amém? Porque Deus sabe futuramente que ele, amados, vai cumprir os sonhos dele, a vontade dele, não sonhos, propósitos. Ele vai cumprir os propósitos dele. Só que é necessário que todos primeiro nasçam cegos espirituais, para depois ver a cegueira que estava, que era o pecado. Creio que o lodo ali representa, amados, o pecado, e a lavagem no tanque em Siló, né, representa a palavra, a limpeza. Amém? Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Paz do Senhor.